Então, meus amigos, quando eu perguntei se o João responde, eu vi um balançar de cabeça positivo, mas o STJ disse que não, sabia? Esse caso chegou no STJ, recurso especial 1251 697 do Paraná, e o STJ diz que não. Então é a primeira vez que o STJ decide assim, viu, gente? E não tem outra decisão, isso é um precedente. O ministro Mauro Campbell Marques, ele diz que a obrigação propter rem só existe quando é reparação civil. Quando é, ele diz, quando é crime e infração administrativa, terceiro não pode responder por infração que o outro cometeu, que a responsabilidade é pessoal. Então veja, essa é a orientação de 2012 do STJ nesse recurso especial. Então ele fala mais de 10 vezes no acórdão, eu não estou tratando de responsabilidade civil, nós estamos tratando, aí que ele usa essa expressão, responsabilidade administrativa ou sancionadora. Percebe? E ele usou um artigo lá que eu nunca vi um ministro usar, nem em livro eu vi isso. Você sempre estuda no penal o princípio da intranscendência, não estuda? O que é o princípio da intranscendência? Isso, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, quem pode responder pelo crime é quem cometeu. Não é isso que ele está falando? É o 5º45 da Constituição. Ele aplicou aqui. Ele falou, o artigo 5º45 não é só para o penal, é para o administrativo sancionador também. Quer dizer, não pode o João responder por uma infração que o José cometeu. Interessante isso aí. Você fala, então por que no primeiro caso o posto respondeu? Então, porque era atividade de risco. E aí o ministro Luiz Fux disse que o risco é integral. Portanto, o ministro Luiz Fux falou, posto, pague a multa e vai receber de quem derrubou tudo. Você vê. Por isso que eu quero colocar para você, existe essa discussão aí. Então, leia esse acórdão. Esse último acórdão ele é diferente, nunca teve esse julgamento desse tipo, nesse sentido no STJ, não houve outro julgamento na sequência, e a gente vai olhando, vai seguindo para ver para onde vai. Mas o ministro, você lê bastante acordos do ministro Mauro Campbell Marques? Ele é mão dura, viu? Penso sei que ele é bonzinho, não, né? Que a gente fala, bonzinho, ministro, bonzinho, nada, ele é mão dura. Ele é para mim é o melhor em matéria de improbidade administrativa. Ele é fantástico. Tem uma mão dura que eu vou falar. Então não é um ministro aí que alivia, não. E ele fala que você tem que aplicar. Então, se você lê o acórdão, não precisa nem ler o acórdão, a ementa é muito bem feita, né? Ele diz de maneira bem substanciosa o que ele pensa. Ele diz, existe o direito sancionador, existe o direito reparador, ele usa esse termo. Reparação passa para terceiro, sancionamento não. Ele fala isso. O STJ vai manter isso? Não sei. Tem que seguir. Por isso que a gente segue. 8. Caminhamos agora para a prescrição, pessoal. O regime de prescrição está no artigo 21 do decreto 6.514/08. Isso aqui cai muito em prova de magistratura, hein, gente? Magistratura, hein? Pode anotar aí. Porque diz a nossa lei que o poder público tem 5 anos para lavrar o auto de infração ambiental. Então, para que você evite a prescrição, são 5 anos. Em 5 anos você tem que lavrar o auto de infração ambiental. Isso está no artigo 21 desse decreto que nós estamos lendo. Agora, cuidado, como é que eu conto esse prazo? Então a lei diz, se a infração administrativa ambiental é instantânea, você conta do dia da infração. Mas se ela é permanente ou continuada, você só vai começar a contar esse prazo do dia que a infração cessar. Dia que cessar a infração. Luiz, e se a infração cessar daqui 30 anos, então? Então aí
tem mais 5 anos ainda para lavrar o auto de infração. Então não fique surpreso se ele perguntar, é possível lavrar um auto de infração 30 anos depois que uma infração é cometida? Qual a sua resposta? Sim, desde que seja permanente ou continuado e não tiver cessado. Então, quando a infração é instantânea é assim, por exemplo, a fábrica, uma empresa começa a funcionar às 8 da manhã, joga material poluente na atmosfera, em 10 minutos eles percebem que está com problema, suspende, chama a manutenção, 3 horas da tarde está tudo normal. Instantânea. De hoje tem 5 anos. Permanente. Então, outro dia, nós tivemos um caso, assim, o cara tinha uma propriedade agrícola, tinha não, tem, né, ele está lá até hoje. E tinha um riozinho aqui, ó, um córrego, bem... Aí ele fez uma baita plantação aqui, entendeu? Enorme. Chamou uma empresa, a empresa tapou isso aqui, fez em cima, colocou vegetação e redesenhou o córregozinho. Ficou assim. Só que ninguém falou nada. E ficou assim 15 anos. Aí o cara briga com o vizinho. O que o vizinho fez? Foi lá no órgão e falou, vai ver o que o Joãozinho fez. O que ele fez? Aí ele é Deus, ele mexe com o rio e tal. Aí o poder público foi lá, quer dizer, o órgão foi lá e não viu nada. Por quê? 15 anos, gente, isso aqui estava tão consolidado que todo mundo jurava que o córregozinho passava lá. Ele falou, mas não tem jeito de ver uns 15, 20 anos atrás? Aí foi o órgão procurar a foto de satélite. E acharam uma foto de satélite. Bingo, né? A hora que pegou a foto do satélite, como é que era? Como eu falei para você. Era assim. Aí autuaram. Aí ele foi até o STJ e perdeu. O que o ministro disse para ele? Nem começou a contar o prazo de 5 anos, porque você não pôs no lugar. Então, cessar a infração, sabe o que é? É tirar o riozinho de onde veio, pôr no lugar de novo, recompor toda a... Veja o que é cessar a infração. Enquanto o órgão ambiental não disser está em ordem, ainda não cessou. Por isso que é possível pelo nosso sistema. Então, Mariana, por exemplo, né? É possível que daqui a 20 anos eles descubram alguma infração ambiental que se manteve permanente e autuem daqui a 20 anos? É possível. Se for uma infração permanente, é possível. Porque só vai começar a contar o prazo de 5 anos do dia que cessar a ocorrência. Beleza? É isso? Então não se surpreenda se perguntarem isso. Aí a lei diz, se por mais de 3 anos o processo ficar paralisado, sem despacho ou decisão, você tem a prescrição intercorrente e vai apurar a responsabilidade de quem desapareceu com o processo nesse tempo, né? Cada dia a gente tem menos possibilidade. Conforme vai entrando o controle eletrônico, fica mais fácil, né? Não que não seja possível sumir um processo eletronicamente. Mas é mais fácil a gente... Porque o processo físico... Puxa vida, né? Eu trabalhei numa promotoria, quando eu trabalhei na parte criminal, que tinha 3 mil inquéritos. Gente, eu nem sabia que inquérito eu tinha. 3 mil. Agora não, né? Agora o corregedor, puxa vida. A correição agora já começou a ser feita eletronicamente, cara. O corregedor não precisa ir lá na sua promotoria para ver. Inclusive ele aperta um botão na mesa dele, daí a pouco tem um e-mail assim, olha, tem um processo seu com 32 dias de atraso. Então, para a população é ótimo, viu? Controle eletrônico. Por quê? Porque não precisa mais ir fisicamente. Basta apertar o botão. Porque é assim, à medida que eu faço o parecer eletrônico, eu encaminho para o TJ, quando eu recebo do TJ o recibo, eu já anexo no parecer que eu dei, mando para a minha procuradoria, ela já lança e dá baixa. Aí o corregedor, na hora, tem a cópia do que eu fiz. Você vê como a população está melhor servida, porque é mais transparência, porque não tem mais como esconder, né?
Não, não tinha, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, antes você precisaria ir fisicamente no lugar, às vezes, para ver. Agora não, tudo eletrônica, ah, maravilha. Isso eu acho ótimo, né? Porque isso vai trazer, primeiro, a responsabilidade fica mais... Então, mas isso pode acontecer ainda, né? O processo desaparece por 3 anos, mas não pode ter nenhum despacho, nenhuma decisão. Agora, o que mais cai é isso aqui, ó. Isso aqui, a gente acompanha os concursos, pessoal, é o item 3. Porque é o seguinte, vamos imaginar que ele coloque na tua prova que o José praticou uma infração administrativa ambiental, só isso. Qual é o prazo que o poder público tem para lavrar o auto de infração, gente? 5. E o prescrição intercorrente? 3. Pronto, fácil. Agora, vamos imaginar que ele fala que o sujeito praticou uma infração administrativa ambiental que também é crime. Como é que faz? Então, aí o artigo 21 vem e diz, quando uma infração administrativa ambiental também for crime, não é mais o prazo de 5 anos que o poder público tem para lavrar o auto de infração, esse prazo aqui, ó. Você tem que ir ao Código Penal, no artigo 109, e tirar o prazo de prescrição penal. Por falar nisso, pessoal, quais são os prazos de prescrição penal, gente? Três, 4, 8, 12, 16 e 20. Isso, maravilha, muito bom. Então, veja, eu tenho os prazos prescricionais no artigo 109. 3, 4, 8, 12, 16, 20. Então, se ele falar que o cara cometeu uma infração administrativa ambiental, que o crime, e é crime, e o crime prescreve com 12 anos, qual é o prazo que o poder público tem para lavrar o auto de infração? 12 anos. Então, lembre-se que quando a infração administrativa ambiental é crime, quem comanda as duas prescrições é o prazo penal. Deu para entender isso? Se for 8, 8, 12, 12, 16, 16. Luiz, e se vier abaixo de 5? Abaixo de 5. A lei não fala, a lei não diz que é o prazo penal, salvo se abaixo de 5. Ela não fala isso? Então, se for um crime levezinho que prescreve em 3 anos, o poder público tem 3 anos para lavrar o auto de infração. É o prazo de prescrição penal. Agora escreva informação número 4. Cuidado com isso aqui. Pessoal, se acontecer a prescrição penal e administrativa, isso afasta a obrigação de reparar o dano? Está escrito no artigo 21, presta atenção, olha. Anote aí, artigo 21, parágrafo 4º. A prescrição da infração administrativa não afasta a obrigação de reparar o dano ambiental. Está escrito em lei, hein? Então o crime prescreve, a infração administrativa prescreve, mas o dano ambiental é imprescritível. Está escrito em lei. Escreva aí, ler o artigo 21, parágrafo 4º. Pode acontecer a prescrição no campo penal e no campo administrativo sancionador. Civil, não. E por último, talvez não caia isso, bom, para juiz cai, sim. Súmula 467 do STJ. Concurso de juiz pode cair, sim. Súmula 467 do STJ. Escreva aí, prescreve em 5 anos... prescreve em 5 anos, vírgula, contados do término do processo administrativo, prescreve em 5 anos, vírgula, contados do término do processo administrativo, vírgula, a pretensão da administração, de promover a execução da multa ambiental. A pretensão da administração de promover a execução da multa ambiental. Beleza? 3 coisas finais para a gente encerrar. 9.
Pessoal, outro dia eu vim do concurso da magistratura, então eu acho que você deve dar uma lida. O processo administrativo, presta atenção. Eu falei para você que os artigos que registram as infrações são os artigos 24 a 93. Do 94 para frente vem o processo administrativo. Então, do artigo 94, puxa, eu vou falar para você, se perguntar isso aqui, mata o aluno, né? Pelo amor de Deus. Olha, pessoal, começa no artigo 94 e vai até o artigo 148. Mas, então, eu sempre falei assim, acho que não vai cair no concurso. Então, outro dia ele pediu no concurso de magistratura. Ele pediu o prazo de defesa que o cara tem. Então, para que você não fique lendo esse monte, quais são os artigos que eu falei para você que você deve ler da lei? 70, 71, 72. A lei dos crimes ambientais, ela faz um resumo no artigo 71 dos prazos que você tem. Olha o artigo 71, ele fala, o processo administrativo deve observar os seguintes prazos máximos, 20 dias para tal coisa, 30 para outro. Então, pelo menos o artigo 71 da lei dos crimes ambientais, porque isso aqui, ó, é do decreto, hein, tá? Isso aqui é o decreto. O decreto, ele é bem minucioso. Mas para você, se você não tiver tempo de ler tudo isso aqui, e muitos não vão ter, pelo menos o artigo 71 da Lei dos Crimes Ambientais, porque ele traz prazo mínimo, prazo de defesa, prazo de recurso, prazo que a autoridade tem para decidir. Porque eu já vi cair no ano passado 2 questões versando prazos do processo administrativo. Agora, se eu pudesse, né? A gente não tem assim uma bola de cristal. Mas, então anote aí, eu leria pelo menos dos artigos 139 a 148 aqui, ó. Do 139 ao 148. E eu leria isso aqui, sabe por quê? Porque existe uma possibilidade da pessoa que foi autuada, existe uma possibilidade dela converter multa em serviços ambientais. Então, em vez de pagar a multa, ela presta um serviço. Isso é uma coisa interessante. Pelo menos esse, então. Então, eu leria o artigo 71 da Lei dos Crimes Ambientais e o 139 a 148 do decreto. Eu acho que estava bom. Outra coisinha para a gente ir caminhando para o final. Questão de demolição, hein? Isso aqui a magistratura pede bastante. Demolição liminar e demolição como sanção. Então, pergunta, pessoal, eu posso demolir uma obra no ato fiscalizador? Ou não? Eu fui Então, quem balançou a cabeça negativamente, erraria. Porque o decreto possibilita no artigo 112. Hein? Olha o artigo 112 do decreto. A demolição de uma obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para infração ambiental poderá acontecer excepcionalmente no ato de fiscalização. Só que não pode ser lugar habitado ou, como diz o parágrafo 3º, essa demolição não pode ser feita em edificação residencial. Então, por caridade, leia o artigo 112 do decreto 6.514, porque é possível. Outro dia nós tivemos um caso desse. Teve um louco que fez aquela coisa, né? O cara não tem o que fazer. Ele fez uma... Como é que eu vou chamar aquilo, gente? Ele fez uma... Meu Deus. Um tablado de uns 100 metros e enfiou no mar com corrente. Então ele punha as pessoas num domingo, na cada coisa, e cobrava. E aí ele ia soltando a corrente e o tabladão ia lá dentro. Mas, gente, as pessoas entravam sem
sem colete, salva. Aí uma senhora caiu, quase morreu afogada. Dá para entender um negócio desse? Aí eu também não sei como que o poder público demorou para ir lá. Aí chegou lá e demoliu tudo, quer dizer, botou fogo em tudo, quebrou tudo e tal. Ele entrou com uma ação contra o poder público. Dizendo que não podia ter feito isso. Pode. Olha como está escrito aqui, ó. A demolição de uma obra, uma edificação, qualquer construção não habitada e utilizada para infração ambiental, primeiro que para ele pôr aquilo dentro da água, ele teria que ter autorização. Não tinha autorização, não tinha licença, não tinha nada. Pode ser feita no ato fiscalizador. Quando se constatar que a não demolição importa risco ambiental, graves riscos à saúde e à vida humana, é o caso. Aí, aqui diz no parágrafo 1º que essa demolição, que é liminar, tem que ser feita documentada e fotografada. Então tinha tudo, o cara foi bem precavido quem fez a demolição. Porque o sujeito vem em cima mesmo. Agora, quando for edificação residencial, não pode. Habitada, não pode. Então, outro dia, aí um desembargador aqui no Oral perguntou, doutor, e como é que faz, hein? Imagine que você tem uma construção, só que ela é habitada. Liminarmente, o agente que está lá fazendo a fiscalização pode? Não. E como é que faz? Então, aí o recurso especial do STJ diz, pessoal, quando você quer esse tipo de coisa, tem que fazer uma ação civil pública e pedir para o juiz. Tem que ser com ordem judicial. Então é possível essa demolição, mas não na fiscalização, aí com ordem judicial. É o que está escrito nesse recurso especial aí, de 3 anos atrás. Agora, como sanção pode, né, gente? Aqui é o artigo 19 do decreto. Então, lembre-se que como sanção principal, depois do devido processo, né, administrativo legal, aí é possível você, como sanção, passado todo o debate contraditório, ampla defesa, é possível vir a demolição como sanção. Liminarmente, se for... Luiz, mas pode como sanção até residência? Pode, aí qualquer um, gente. Senão, se não for possível, vai ficar uma residência numa unidade de conservação para sempre. Porque eu quero que você entenda o seguinte, ele pergunta para você assim, olha, o agente autuante chegou lá e pegou uma casa dentro de uma unidade de conservação. Ele vai perguntar assim para você, entendeu ou não? Tem uma unidade de conservação, UPI, unidade de proteção integral, não pode ter ninguém dentro, o cara foi lá, desmatou e fez uma casa. Ele pode demolir no ato de autuação? O que você responde? Não. E como é que faz? Ué, o Estado, o município, sei lá, né, ou a União, saber se a unidade de conservação é estadual, municipal, federal, entra com uma ação civil pública e pede a demolição para o juiz. É uma residência? Não, e se ele não pediu? Aí tem o processo administrativo. Não existe como sanção no artigo 72 demolição? Então aí como sanção principal pode. Se não, ficaria lá para sempre. Então na magistratura eles pedem sempre isso, hein? Leia, então, os 2 artigos que eu coloquei. Leia o 112 e o 19. Beleza? E por último, né, gente? Você vê que tem tanta informação, né? Se a gente for dar tudo que precisa, a gente fica aqui 3 anos falando. É que a gente vai mais ou menos mapeando o que é principal. Existe uma discussão, pessoal, assim, só para você entender. Imagine que isso aqui é um curso d'água, ok? Antes, a APP, lembra? Você pegava o ponto mais alto da cheia e contava no mínimo 30 metros, não é isso? Sim ou não? Não era assim antes no Código Florestal? Aí o cara fez uma bobagem aqui, por exemplo. Então ele foi autuado. Com o novo Código Florestal, como eles criaram a calha do leito regular do rio, então... contados os 30 metros, vem até aqui. Conclusão, onde ele fez a bobagem lá atrás, já não é mais APP. E o sujeito quer rever decisões. O STJ tem dito sim ou não? Não. Então, aquela história que eu te dei. Petição no recurso especial 1.240... 122 do Paraná. Lembra disso, hein?
Isso aqui é o primeiro julgado do STJ, tem mais 5. O STJ firmou o entendimento que ato jurídico perfeito e coisa julgada não mexe. Esta petição foi feita aí por causa da mudança do código. A pessoa foi autuada por uma infração em APP, que não é mais APP, ela queria rever a decisão. E o ministro Herman Benjamin disse não. Ato jurídico imperfeito e coisa julgada não se mexe. Por isso que eu falei para você, lembra na aula passada que eu falei para você que o STJ firmou esse entendimento? Por enquanto está assim. Então lembre-se, dê uma olhadinha nesse acórdão, beleza? Vamos falar um pouquinho agora de responsabilidade civil. Meus amigos, responsabilidade civil. Eu sempre digo, mas não sou eu que digo, né? Na verdade, são ideias de vários. A gente vai lendo um monte de gente e a gente tira o seguinte, né? Por que é que nós chegamos ao ponto que estamos de degradação ambiental? Bom, inúmeros fatores. Mas 2 sempre são muito lembrados, pessoal. Eles trazem como principais. Primeiro, o cristianismo ajudou muito. Porque, na verdade, essa história de que Deus veio, criou tudo, a natureza, os animais, e pôs o homem para reinar, e a natureza para servir ao homem, isso é a pior coisa que nós fizemos, né? Pôs na mão de gente errada, né? Então, essa história de que o homem é o centro de tudo é um troço. Então, nós cultuamos durante 2 anos a ideia, durante 2000 anos, pelo menos, a ideia de que nós somos o centro de tudo e que tudo nos serve. Porque se você não mudar esse pensamento, se nós olharmos a natureza como objeto, como matéria-prima, nós vamos desaparecer. Tem que ter uma simbiose. Lembre-se que a natureza a Terra é um organismo vivo. Tem que mudar essa concepção. Nós não podemos apenas nos... Claro que o meio ambiente veio para servir à humanidade, mas é uma relação simbiótica. É um organismo vivo, não é matéria. E a outra ideia que atrapalhou muito, e se você pegar um livro de direito civil de 30, 35 anos atrás, está escrita essa bobagem lá, os bens são inesgotáveis. Então, os bens são inesgotáveis quando a população não passa de 4 bilhões de habitantes. Não sei se você já leu, mas o cálculo que eles fazem é que nós não podemos ter mais de 4,5 bilhões de habitantes no planeta. A partir daí não tem bens ambientais para todo mundo. E nós estamos com 7 e vamos para 9 daqui a pouco. Então, são 2 ideias terríveis, equivocadas, que ajudaram muito no que nós estamos hoje passando. Aí, pessoal, por conta de tudo isto, o direito de propriedade, ele vem passando por transformações. Então, o direito de propriedade na primeira geração, ele foi de cunho profundamente individualista, unilateral. Você exercia a propriedade de forma absoluta e ilimitada. Inclusive, né, vamos pensar, né, já teve um tempo no planeta que propriedade valeu mais que vida humana. Tanto que o senhor, que tinha escravos, tinha poder de vida e morte sobre os escravos. Isso é um absurdo. Só que é um absurdo e a gente acha que acabou. Mas existe isso até hoje. Tem homens que acham que tem o direito de vida e morte das mulheres. Ou não é assim? Então pense. Para muitos isso não mudou. Tem muitos que usam mulheres como objeto mesmo. Não é assim? Então é um absurdo esse pensamento. Não pense você que é só há 200 anos atrás que isso aí existia. Existe ainda. Então, o direito de propriedade, num primeiro momento, foi profundamente individualista, no livre uso, gozo e disposição. Aí caminha, na segunda geração de direitos, para uma concepção social. E agora, infelizmente, não por virtude, mas por necessidade,
nós caminhamos para uma feição ambiental. Então, o direito de propriedade, ele foi incorporando nas gerações de direito, pessoal, as funções que hoje você vê na propriedade. Por isso que a gente deu, lembra? Quando a gente deu o princípio, nós falamos do princípio da função socioeconômico-ambiental da propriedade. Se você observar bem, esse princípio aqui, ele reproduz esse caminhar dos últimos 200 anos. Então a propriedade tem que cumprir função econômica, estaria espelhando o direito de primeira geração, função social, espelhando o direito de segunda geração, função ambiental. Agora, embora a gente diga, né, que nós estamos vivendo um momento difícil, mas veja, gente, há pouco tempo atrás não se discutia sobre meio ambiente. Eu, quando comecei a trabalhar com meio ambiente, né, a primeira vez que eu trabalhei com meio ambiente foi em 93. Eu fui promotor ambiental em Bragança Paulista. 93, puxa, quanto tempo, gente? 23 anos. Eu era o esquisito. Que é assim que falava, não, esse cara é esquisito, viu? Então a gente, quando lá atrás, a gente era bem esquisito, né? E eu quero dizer para você que eu continuo bem esquisito. Eu não mudei muito. Sabe que eu tinha um amigo que o apelido era esquisito, né? E hoje eu me sinto bem assim. Então, na verdade, eu sempre fui esquisito. Eu sempre gostei de coisas assim, pensava, né? Eu acho que eu vim para ser promotor ambiental no planeta. Graças a Deus. Então, há 23 anos atrás, você falava com você mesmo. E hoje tem ressonância, né? Inclusive matéria. Para quem não chegou aqui, para quem chegou depois na aula, o concurso de delegado de Pernambuco, de 3, 4 dias atrás, de 100 questões, caíram 11 de ambiental, delegado. E sabe quantas de penal ambiental? 1 de 11. 10 é dessa matéria que eu estou colocando para você. Então, hoje é uma realidade mesmo. Você quer a formação das pessoas em direito ambiental, né? Principalmente por necessidade. Então, no fim, de certa maneira, melhorou. Nós estamos, pelo menos, discutindo. E aí, pessoal, a nossa legislação, eu não tenho assim, olha o que eu vou colocar, hein? Eu não tenho no campo civil ambiental, de responsabilidade civil ambiental, muita coisa não, viu, gente? Mas tem muita legislação ambiental, mas estou dizendo, no campo de responsabilidade civil, sabe o que você tem na mão? Você tem a Constituição Federal, que é o artigo 225, parágrafo 3º, que fala que eu imponho ao degradador a responsabilidade civil ambiental. Aí eu caio na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, pessoal, que é a 6938/81, e ela traz, no 3º, 4º, o conceito de poluidor. No artigo 4º, inciso 7º, ela fala do poluidor pagador. E fala no artigo 14, parágrafo 1º, que a responsabilidade civil é objetiva e solidária. E o resto? O resto é tudo construção jurisprudencial, gente. O STJ deu um show nisso aqui. Ele pegou esse pouca coisa que nós temos e ele transformou isso num sistema. Então nós temos um sistema de responsabilização civil, claro, tem bases bem definidas, mas muita coisa construída jurisprudencialmente. Então, por exemplo, qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil ambiental? Isso é importante. Hoje eu discuti com você a natureza jurídica da responsabilidade administrativa. Eu falei para você que a lei fala uma coisa, a jurisprudência é outra, teve um acordo, não falei agora pouco para você? Então, aqui não tem muita discussão, não. Não, para falar a verdade, não tem discussão. Porque o artigo 14, parágrafo 1º, ele fala, é o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a reparar ou indenizar os danos que causou. Então, a responsabilidade civil ambiental, seguindo o artigo 14, parágrafo 1º, ela é sempre objetiva e solidária. Essa é a resposta fácil.
Onde está isso? No 14, parágrafo 1º. É o poluidor obrigado independentemente de culpa. Só que veja, pessoal, quando eu digo que a responsabilidade é solidária, você tem que lembrar que, vamos pegar a solidariedade no direito civil? O devedor solidário, ele responde pelo que ele fez ou pelo todo? Pelo todo, então o litisconsórcio no polo passivo é facultativo. Não entendi muito bem, então vamos lá. Se eu colocar assim para você num problema, 3 empresas poluíram uma área da cidade. Uma pessoa física colaborou para a poluição. E o poder público também, porque omitiu fiscalização, tá? Imagine que eu coloco você assim numa prova. 3 empresas poluíram uma cidade, uma área da cidade, ABC. Uma pessoa física contribuiu para a poluição e o poder público também porque omitiu fiscalização. Se eu perguntar quantos são os poluidores, o que você responde? 5. E se eu for entrar com uma ação, quem eu ponho no polo passivo? Quem eu sou obrigado? Então você nunca vai poder falar os 5. Senão você anulou o litisconsórcio passivo facultativo. Você transformou em litisconsórcio passivo necessário. Você vai responder qualquer um. Então, isso você não pode esquecer. Então, uma pergunta é de direito material, a outra é de direito processual, gente. Cuidado com o que ele está perguntando. Se ele perguntar quantos poluidores você tem, você conta o número, 8, 12, 300, 1, 2. Mas se ele perguntar quem vai ser acionado, quem é obrigado, você põe só A, só B, só C, só o poder público com B. Você escolhe. Ou seja, pessoal, quando eu trato de responsabilidade solidária no campo ambiental, eu, autor, tenho o direito de escolher quem eu ponho no polo passivo. Então eu posso escolher só a empresa B. Você fala, mas B vai se ferrar desse jeito? Então, gente, mas se eu entrar com uma ação civil pública contra B, depois B vai em ação, vem regressiva contra os outros. O que ele não pode é trazer na mesma ação. Falei no agravo de instrumento ontem desse jeito. Ontem aconteceu, caiu um agravo na minha mão desse jeito. O promotor entrou com uma ação civil pública contra o município. Por quê? Porque ele está pegando material e está depositando num lugar que não pode. Está fazendo um verdadeiro lixão o município. Aí ele entrou com uma ação contra o município. Aí o município pediu que viesse ao processo o Estado e a União. E o juiz falou não. Aí ele agravou. Mas escuta, como agravar? Primeira coisa que eu falei no meu parecer, leia a causa de Pedim. O que a causa de Pedim diz? Que o município está pegando coisa da cidade inteira e pondo lá. Não está falando do Estado nem da União. Como é que eu vou colocar Estado ou União no polo passivo se não existe nenhuma imputação de responsabilidade aos outros entes federados? Essa é a primeira coisa. Você não pode colocar alguém no polo passivo porque está afim, acho que eu vou pôr quem? Um Mickey. Meu Deus do céu. Lembre-se. Causa de pedir, pedido. E polo passivo. Eu, para colocar alguém, para responsabilidade de alguém, eu tenho que escrever o que ele fez. Ah, mas pode ser que o poder público estadual estivesse omitindo fiscalização. Mas não. Na hora que ele conta a história, na ação, ele põe a CETESB foi lá, autuou, diz que não podia, tal. Então a CETESB tomou todas as providências. Não existe imputação de omissão para o órgão público estadual. Então não tem como colocar os outros, você entendeu ou não? Está escrito lá na inicial, por isso que tem que ler a inicial. Lê a inicial. O município coloca lá sem poder, tal. A CETESB foi lá 18 vezes e autuou toda hora. Bom, então eu pergunto, tem omissão do Estado? Não tem. Então não tem como pôr. Essa foi a primeira conclusão. Segundo, pois, ainda que tivesse, a responsabilidade é o quê? Ainda que tivesse, estou supondo que tenha. Apenas para argumentar. A responsabilidade seria solidária. Litisconsórcio facultativo.
Tive. Então o promotor podia escolher quem? Mas escolher só um. Ele escolheu, o município. Não foi julgado ainda. Você acha que nós vamos ganhar ou perder isso? Mas vamos ganhar. Tem jeito de perder. Aí o município, ele diz, assim, no finzinho do agravo, ele põe então o que é realmente. Ele fala, eu não tenho dinheiro para fazer. Ah, bom, então, aí eu pus, a falta de recursos orçamentários não pode ser motivo para trazer o Estado e a União e não pode ser motivo para você fazer lixão. Aí é outra coisa. Então é isso, na verdade. Ele não tem dinheiro, deposita de qualquer jeito, você entendeu como é que funciona? Então veja, é assim que cai na sua mão as coisas. Eu faço isso todo dia na minha vida. Todo dia a gente fala nisso. Então veja, nesse caso que eu estou contando para você, não tinha como responsabilizar o Estado e a União, ok? Mas ainda que tivesse, a responsabilidade é sempre o quê, gente? Solidária. Então eu posso escolher. Só que o escolhido... Então agora vamos lá. Por que o STJ... não aceita denunciação e chamamento nas lides ambientais? Por quê? Então, vou ler para você aqui um acórdão do ministro Tem tanto acórdão aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um acórdão de 2010, do ministro Mauro Câmbio Marques. Eu já falei para você que é mão dura, né? Penso você que ele é bonzinho, não. Olha o que ele diz aqui, ó. Depois eu vou te dar um acordo. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não é possível a denunciação da lide em matéria ambiental, quando a relação processual entre autor e denunciante é fundada em causa de pedir diversa da relação passível de instauração entre denunciante e denunciado. Além disso, a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva e entre denunciante e denunciado é subjetiva. Então, olha aqui, a gente usa este acórdão, anote aí, recurso especial 1.213.458 de Minas. A gente usa esse acórdão também para denunciação, para chamamento. Porque, veja bem, quando você entra com ação civil pública contra uma empresa B, você está invocando responsabilidade objetiva, sim? Se B traz ou pretende trazer qualquer outro ao polo passivo, o que ela está dizendo dos outros? Ele também é culpado. Então, mas aí é subjetiva. Então o STJ não aceita denunciação e chamamento que verse em outro tipo de responsabilidade. Está escrito aí, ó. Então ele fala, não, aqui não vem não. Você vai responder, depois em via regressiva você vai atrás dos outros. Só tem uma exceção. Qual é, gente? Qual é a única exceção? Está no artigo 101, inciso 2º do CDC, que se a empresa que eu escolhi contratou seguro de responsabilidade civil, a seguradora poderá ser trazida ao processo. Por que eles aceitam a seguradora? Porque ela é uma facilitadora no pagamento. Então a gente usa o CDC, 101, inciso 2, que diz que quando uma empresa contrata seguro de responsabilidade civil, a seguradora é bem-vinda. É a única que se admite. E com isso a gente incentiva que a pessoa faça seguro ambiental. Por isso que na Lei 6938/81, no artigo 9º, lembra que eu falo para você que cai sempre o artigo 9º? O que você acha que caiu entre as 11 questões de delegado de Pernambuco? São instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Lógico, cai sempre. E eles pediram exatamente o inciso 13, só que eles pediram a concessão florestal. E o inciso 13 diz, concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental. Por que o seguro ambiental é tão valorizado como até instrumento da política? Porque se eu, empresa, faço um seguro ambiental, a seguradora vem ajudar a pagar.
É a única que nós aceitamos que você traga ao polo passivo da ação. Pelo CDC 101, inciso 2º, e agora você soma o artigo 9º, 13 da Lei 6938/81. Bom, conclusão, pessoal. A responsabilidade civil ambiental ela é objetiva e solidária. A solidariedade importa litisconsórcio passivo facultativo. O litisconsórcio passivo facultativo permite que eu escolha quem vai ao polo passivo. E o escolhido não tem o direito de trazer os outros. Ele pode pedir, mas direito ele não tem. A não ser que seja uma seguradora, que aí o próprio sistema diz que sim. Muito bem. Visto isso, item 5. Quais são, então, os elementos que eu preciso ter para responsabilizar alguém no campo civil ambiental? Se eu estivesse falando de responsabilidade subjetiva, você falaria, eu preciso de conduta, dano, nexo causal e culpa. Mas como nós estamos no campo de responsabilidade objetiva, isso aqui está fora. Aqui você coloca, como está na Constituição, condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à responsabilidade penal, administrativa e civil. E aí o artigo 14, parágrafo 1º diz, é o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros em razão da sua atividade. Pronto. Está aqui, então, está formatada a responsabilidade civil. Então, o que eu preciso para responsabilizar alguém no campo civil ambiental? Uma conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, tenho que causar dano ambiental e pode ser individual e nexo. E é isso que nós vamos estudar, então, na próxima aula, né? Porque ali eu estou com meio minuto para ser expulso do paraíso. Então, na próxima aula, eu vou colocar para você assim, ó. Item 1, como é que eu chamo aquele que com a sua conduta ou atividade causa dano? Poluidor. No item 2, os danos. No item 3, o nexo. Pronto. Aí nós colocamos o item 5, observações finais. Item 6, né? Observações finais. Isso aqui nós vamos gastar uns 20 minutos. E no restante da aula, penal, aí nós vamos entrando na responsabilidade penal, falando da parte geral. E como eu disse, nem para delegado cai a parte especial. Quando muito cai a parte geral. Então a gente vai nos pontos que a gente reputa que são importantes, de responsabilidade penal, porque não tem lá muita, não cai muito. Beleza? Boa sorte.